tem isso, a capacidade de se transformar. Exemplo, se a gente pegar um plástico, a gente amassar esse plástico, a gente transformou ele. Exemplo, o plástico era assim aberto. A gente pega ele, a gente transforma ele em um plástico amassado. Se a gente botar fogo, a gente transforma em óleo, entendeu? Então, o nosso cérebro tem esse sistema chamado placebo na psicologia, que é simplesmente a capacidade de se transformar. Então, os neurônios do nosso cérebro humano, quando a gente se dá uma nova experiência, eles se interconectam. Exemplo aqui, ó, presta atenção. Ó, vem comigo, irmão. Ó, ativando códigos. Exemplo, o nosso cérebro, digamos que isso aqui é um neurônio. Isso aqui é um neurônio. Isso aqui é um neurônio. Quando você se dá uma nova experiência, exemplo, você tá com medo de fazer algo, Bruno. Presta atenção nisso, você tá com medo de fazer algo, medo. O seu neurônio fica assim, ó, sem cabeça. Quando você se dá a experiência do que você tem medo, o seu neurônio, ele começa a criar a cabeça e faz isso aqui, ó, cria raízes. Ao criar raízes, ele vai se conectar com outra experiência que você já tem e eles fazem isso. Ele se interconecta como uma mão que liga. Então, essa nova experiência que você se deu se conecta com outra. Então, vou dar exemplo. Digamos que você tem medo de... Vou dar um exemplo meu. Eu tinha medo de vender na rua. E como eu não tinha essa experiência, esses neurônios interconectados, isso me bloqueava em outras áreas. Exemplo, para falar assim com você. Então, quando eu comecei a vender na rua para levantar capital, para construir meu império, eu literalmente interconectei o neurônio do que eu tinha medo e ele se conectou com outras áreas da minha vida. E agora eu consigo falar com você de forma mais simples, mais clara, mais objetiva. Então, em resumo, placebo é a capacidade do nosso cérebro humano se modificar, se transformar. Quando você se dá uma experiência, você usa o placebo do seu cérebro e faz ele se transformar e ganhar mais complexidade, ganhar mais experiência, ganhar mais conhecimento, ganhar mais dados, ganhar mais informação. Isso é placebo, é a capacidade do cérebro de se transformar. Então, se você tem medo de fazer algo, você tem que fazer isso. E assim, você interconecta os seus neurônios um com o outro e essa experiência fica gravada no seu cérebro humano. Esse placebo é isso. A capacidade do cérebro de se transformar. Vou dar um exemplo. Se você tem medo de fazer algo, é comprovado isso. Pegaram um capacete, colocaram no cérebro humano e mandaram a pessoa visualizar. Presta atenção nisso. Mandaram a pessoa visualizar internamente só. Quando a pessoa começou a visualizar, exemplo, ela jogando basquete. Ela jogando basquete. Quando a pessoa ia no físico fazer o basquete, os mesmos sistema neural que ela estava visualizando e fazendo a atividade física são ligadas. Então, se a pessoa se vê mentalmente fazendo aquilo, para o cérebro humano, ele acha que a gente está fazendo isso fisicamente. É por isso que a meditação funciona. Porque o nosso cérebro entende que a gente está fazendo aquilo. Ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro liga os mesmos circuitos neurais de quando a gente está apenas imaginando no aqui e agora e de quando a gente está fazendo fisicamente. Para ele não existe imaginário ou físico. Eles ligam os mesmos neurônios, entendeu? Então você pode usar isso a seu favor. Exemplo, você tem medo de fazer algo, de tomar uma decisão, se veja mentalmente tomando aquela decisão. E assim você usa o efeito placebo do cérebro e faz ele se transformar e ligar esses neurônios, parecendo que você teve essa experiência. Entendeu? Então, placebo é isso. Em resumo, se transformar, transformar o seu cérebro. É só isso. Placebo é isso. A capacidade do cérebro de mudar. Quando você coloca um novo pensamento, você ativou o efeito placebo. Quando você começa a falar palavras de poder, você está transformando o seu cérebro. É só isso. Placebo é isso. A capacidade do cérebro de se transformar. Então, quando você se vê mentalmente fazendo algo que você tem medo, você está usando a capacidade do seu cérebro de se transformar. Pegou o código ou não? Pegou o código ou não?